agora nós vamos para a nossa palestra de hoje, palestra musical. E nós temos a grata satisfação de receber com muito carinho um colaborador da casa que atua em várias áreas, vários cursos, que é um professor de piano e regente de orquestra, o nosso querido Marcelo Guelf. Seja bem-vindo, Marcelo. Que prazer ter você conosco aqui, viu? É uma alegria imensa te receber. Nada como ter amigos. Né? Não, um profissional com um talento incrível, que Deus te abençoe. Então, nós vamos passar agora para a nossa parte, né? Que nós teremos agora o Evangelho Musical com o Marcelo. Fiquei sabendo que essa atividade se chama Domingo Feliz. Então, que nós façamos com essas atividades todas, né, de modo que a gente realmente tenha um domingo feliz. A gente não espera que as coisas aconteçam. Nós estamos aqui para começar. Cordeiro, oh, Cordeiro, vou reconhecendo alguns aqui. Então vamos lá, eu vou começar com uma música que se chama E o Piano Chegou. É uma música que eu compus, que eu gravei há um tempo atrás, porque eu fiquei um mês sem o meu piano. Quando eu mudei de residência, eu aproveitei e mandei o piano para fazer uma reforma. E para vocês terem uma ideia, um músico sem o seu instrumento é que nem uma criança sem o seu brinquedo. A gente sente muita falta. E aí, quando o piano chegou na minha casa, eu sentei e saiu um chorinho, e eu dei esse nome de E o Piano Chegou. Vocês sabem que a música, em alguma medida, as artes de uma forma geral, elas representam um pouco a dinâmica da vida. A música, a arte de uma forma geral de novo, né? Ela pode antecipar o que virá a acontecer em algum momento, ela pode retratar um momento atual e ela pode também tratar do seu passado.
Mas mais do que isso, a música, ela tem a sua dinâmica, que é graficamente colocada da seguinte maneira: do PPP, que é o pianicíssimo, até o FFF, que é o fortíssimo. Entre o 3P e o 3F, nós temos uma gama que vai do mezzo forte até o mezzo piano, o forte, o piano. E isso é um pouco o que é a vida da gente, porque nós não temos uma vida que é linear no sentido de sem emoção, né? Às vezes as emoções que a gente vivencia são boas, às vezes não são boas, às vezes a gente reage bem, às vezes a gente reage mal, e isso tudo faz parte da vida de todos nós, né? Eu escrevi uma música, que eu também gravei naquele mesmo CD, que se chama Refazendo. Gilberto Gil tem uma música chamada Refazenda. Eu escrevi essa música porque vocês vão perceber que tem uma primeira parte onde ela é muito doce e, de uma certa forma, até alegre, e depois tem uma segunda parte mais triste. Para vocês entenderem melhor, a tonalidade maior, ela tem esse corpo, essa cor, né, de alegria, de presença. A tonalidade menor, nós dizemos que é uma tonalidade escura, ela não é tão viva, ela não é tão vibrante, ela não é tão alegre. Então vocês vão perceber que nessa música, a primeira parte ela está na tonalidade maior, na segunda parte ela está na tonalidade menor e depois volta, porque nós estamos constantemente nos refazendo. Eu trabalhei durante 20 e tantos anos com a orquestra
jazz sinfônica, que está inserida lá na Fundação Padre Anchieta. Para aqueles que acompanham a programação, sabem que domingo à noite, não sei se 20 horas ou 21 horas, todo domingo eles estão reprisando concertos que nós fizemos lá. E eu tive a oportunidade de escrever um arranjo para uma música chamada Palhaço, de um grande músico brasileiro chamado Egberto Gismonti, que é do interior de São Paulo e fez uma carreira linda, estudou na França, e ele toca igualmente bem piano e violão, que são dois instrumentos muito diferentes, né? E eu escrevi um arranjo dessa música porque o original, conforme ele compôs, o palhaço, ele é sempre o palhaço. Ele é sempre aquela figura amável que faz as pessoas rirem, né? Doce, alegre. E aí, quando eu encontrei com ele, em um determinado momento, eu tinha feito o arranjo, já tinha sido gravado pela orquestra, e eu falei para ele: Egberto, eu cometi um atrevimento aqui, porque eu mudei a personalidade do seu palhaço. Porque o palhaço é palhaço quando ele está no palco, mas fora do palco, uma pessoa como qualquer um de nós. Ele paga a conta, né? Ou não paga. Ele fica bravo, fica triste, fica depressivo, fica exultante. Então, quando o artista está no palco, principalmente neste caso do palhaço, ele claramente, ele até usa a máscara para ocultar a sua real personalidade, né? É simbólico isso. E aí eu escrevi um arranjo, e vocês vão perceber, eu vou até mostrar um pouquinho antes, a música, ela é, na sua maior parte, ela é muito doce. Tem dois temas muito lindos. E no meio, o Egberto Gismonti fez um desenho que nós chamamos aqui de um ciclo tonal. Ele vai fazer isso. Mudou a tonalidade. Mudou de novo. E ele vai assim. A cada 4 notas ele vai mudando até fazer em todos os tons. E aí vocês vão ver que eu, nessa brincadeira, que não é brincadeira na verdade, porque eu transformo esse palhaço numa pessoa normal. Então vocês vão ver que quando entrarmos nesta sequência, que fica muito fácil de vocês entenderem, vocês vão perceber que ele deixa de ser o doce, o meigo, o gentil, e passa a ser humano. E depois retoma como se ele estivesse voltando para o circo.
Deu para entender? Deu para ver que aquele palhaço doce, gentil, em algum momento ele fica irritado, ele fica bravo, ele fica triste, né? E aí, novamente, a analogia que a gente faz com as nossas vidas, com o nosso cotidiano. Tem vezes, tem épocas que tudo dá certo, a gente está, né? A gente até esquece que Deus existe, esquece dos nossos protetores, e a gente está tão feliz que a gente nem, né? Mas aí surgem as dificuldades, surgem os problemas, né? E são essas situações que nos desafiam e que nos proporcionam a oportunidade do crescimento. Então é um pouco isso. Eu vou mostrar para vocês uma música do Milton Nascimento, se não me engano é parceria com Roberto Brandt, se chama Encontros e Despedidas. Com exceção de uma ou duas frases nessa música, ela se encaixa tão bem para o nosso contexto, para a nossa doutrina. É tão fácil a gente imaginar os quadros que vão sendo apresentados aqui nessa letra. Milton Nascimento, Fernando Brant, Encontros e Despedidas. Essa música foi gravada pela Maria Rita, filha da Elis Regina, filha do César Camargo Mariano. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só pra olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma desta estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra olhar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só pra olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma desta estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar, é a vida.
vida desse meu lugar é a vida. Combina com a gente ou não? Combina com o que a gente sabe? Idas e voltas, encontros e despedidas. A gente está aqui cercado de pessoas que amamos, porque já temos uma bagagem prévia, mas também estamos em contato com pessoas com quem não temos tão bom relacionamento. E aí está o nosso desafio, né? Como diz a Joana de Ângeles, ninguém nasce onde não deveria nascer, né? Nós nascemos naquele ambiente, naquele local, com aquelas pessoas, porque ali está o aprendizado, ali está o desafio. Eu vou tocar para vocês, nesse primeiro bloco aqui, a última música, é de um compositor argentino que eu gosto muito, chamado Astor Piazzolla. A importância do Piazzolla para a Argentina é mais ou menos como a do Tom Jobim para o Brasil. Lá ele revolucionou o tango, e aqui, com o Tom Jobim, surgiu a bossa nova. Essa música, inicialmente, se chamava Nonino. Ele havia feito para o pai dele. Algum tempo depois, o pai faleceu. E aí ele fez praticamente uma outra música baseada nessa primeira, onde ele dá o nome de Adiós Nonino. E vocês vão perceber que essa música, novamente, né, tem os seus momentos de doçura, de meiguice, de ternura, de muito amor, mas também tem os momentos onde o Piazzolla fica irritado, fica revoltado, porque o pai foi embora. É uma música que é das mais tocadas mundialmente nesse contexto, né, é uma música que fica entre o popular e o erudito. Aliás, é uma situação engraçada, porque o Piazzolla, como ele veio com uma base musical muito grande, ele tocava tango de uma forma nova. Então, quando ele ia tocar nas casas de jazz, nas casas de música popular, era sofisticado demais, então mandavam ele tocar no teatro. E quando ele ia para o teatro, falavam, não, mas o que você está tocando é tango. E aí mandavam ele de volta para o... Né? E aí até que ele saiu da Argentina, e foi para Berlim, foi para Roma, foi para os Estados Unidos, e depois voltou. Então, de Astor Piazzolla, Adiós Nonino.
sair do piano e ir para cá um pouquinho, para dizer que, assim como o Astor Piazzolla alterou a música em função do falecimento do pai, eu tive uma situação um pouco semelhante. Eu havia escrito um arranjo para uma música de um compositor venezuelano chamado Aldo López Gavilán, que veio se apresentar com a orquestra. E a música, por coincidência ou não por coincidência, se chamava Mi Abuelo, que quer dizer meu avô. Ele compôs aquela música porque o avô dele havia falecido algum tempo atrás. Eu escrevi o arranjo, mandei para o arquivo da orquestra, e uns 2 ou 3 dias depois, eu e a minha então esposa recebemos a notícia que ela estava com câncer. Nós chegamos em casa um tanto quanto assustados, preocupados, abatidos, e eu fui para o computador e fiz 16 compassos e inseri aqueles 16 compassos no arranjo que eu havia feito, ou seja, de alguma certa forma eu praticamente alterei um pouco a composição. E aí liguei para o arquivo da orquestra e falei, olha, troca aquele arquivo por esse aqui é o que está valendo. E quando nós fomos para o ensaio, o regente da orquestra, que dirigiu aquele concerto, explicou para o pianista, para o convidado, que eu havia inserido uma informação nova com base no que tinha me acontecido, e se ele, compositor, solista, quisesse tirar, obviamente a música é dele, ele poderia tirar. Aí quando ele fez o ensaio, ele gostou e pediu para me chamar, para me conhecer. E aí eu conversei com ele e expliquei detalhadamente o que tinha acontecido. E aí ele fez a música, e tocou a música. E quando ele apresentou, ele disse que o arranjador adicionou a sua tristeza particular à tristeza da música que ele havia feito. E aí eu puxo aqui um assunto que obviamente diz respeito a todos, que é o das perdas das pessoas, né? Quando nós nos separamos dos entes queridos. Aquela minha esposa veio a desencarnar em 5 de fevereiro de 2017, e é quase um paradoxo, mas foi o dia mais triste da minha vida e, ao mesmo tempo, foi o dia em que eu senti mais paz na minha vida. Porque estava, irreversível a situação, estado terminal, e eu perguntei para o médico, como que eu vou saber o momento em que ela vai parar de viver? E ele disse, vai chegar um momento onde a respiração vai ficando cada vez mais ofegante, até que ela não vai conseguir e vai dar o último respiro, que seria mais ou menos um tranco, e aí acaba. Ok. Minha esposa estava com morfina já há vários dias, e de acordo com os médicos, ela não entenderia nada do que eu pudesse falar para ela. E aí a gente pensa um pouco, né, que, com todo respeito aos médicos, muito respeito que eu tenho, eles não sabem de tudo. E quando chegou esse momento, na virada de um sábado para o domingo, ela começou a demonstrar exatamente os sinais que o médico havia comentado. E eu comecei a conversar com ela, falando para ela, calma, respira devagar, eu vou assoprar o seu nariz. E eu fui fazendo isso. Eu falei, você vai relaxar. E ao contrário do que o médico havia indicado que iria acontecer, ela foi relaxando. E aí eu pus a mão atrás da cabeça dela e fiz uma prece. Pai Nosso, obviamente. Quando eu terminei a prece, a cabecinha dela caiu na minha mão. Naquele momento, eu sentia que tinha... Eu não tenho uma mediunidade muito desenvolvida, não. Já falo isso para... não, é muito raro esse tipo de situação. Por isso que foi tão especial. Eu me sentia carregado. Eu não sentia os meus pés no chão. E quando eu ouvi essa sequência de fatos, eu vi
vindo de trás da cama, um médico com um jaleco de cor laranja. E eu falei para minha esposa, Tânia, imagine-se no colo de Jesus, o médico está vindo para fazer o último curativo. E nós sabemos que existe um processo, né, de desligamento do corpo físico, do perispírito. E eu procedi a essa oração, vi o médico chegando, depois eu mudei de posição na cama e fiquei de frente para ela, ou seja, na outra posição, e aqui estavam as janelas do quarto. E ali, olhando ao fundo da janela, eu vi um barco com uma luz intensa. Duvido que eu vá ter uma outra cena desse tipo na minha vida. Tamanha beleza. Era como se eu estivesse devolvendo a Tânia para Deus. Passou, vai para casa. Aí quando você abre a porta de casa e vê que você está sozinho, você não tem vontade de entrar em casa, mas a vida continua, né? E por coincidência eu tive uma sequência de muitas perdas num período muito curto. Minha mãe, que frequentava aqui, que me trouxe para cá, 2 irmãos mais velhos, bem mais velhos que eu, a minha esposa, e o meu grande amigo, maior amigo, que foi levado mais recentemente pela Covid. Então a gente aprende a lidar, né? Não é só teoria, não é só ler o livro, perdas de entes que... Não, a gente vivencia. E aí quando a gente vivencia, a gente encorpa um pouquinho mais, porque a gente passou pela experiência. E o mais curioso, aí é uma parte até quase engraçada, é que logo depois, 1 semana ou 2 semanas depois, eu saí e fui para um local bastante recolhido, ficar sozinho, um canto, né, refletindo, chorando, orando. E eu estava lá, quando eu recebi uma mensagem de uma colega expositora. Nós temos, nas quintas-feiras de manhã, uma sequência muito gostosa de cursos. O Evangelho e o Livro dos Espíritos. Na verdade, começa com o Livro dos Espíritos, depois tem o Evangelho. A Marianita, que eu acho que não está aqui, ela é a coordenadora do primeiro curso e eu sou o coordenador do segundo curso. E aí eu recebi uma mensagem da educadora que iria dar aula na quinta-feira seguinte, e ela me manda uma mensagem dizendo: Marcelo, eu estou com um problema aqui, não vou poder dar aula. Isso é comum, acontece, nós temos essa prerrogativa, alguém sempre substitui o outro, nunca fica sem educador. E eu, na época, eu não estava com o Evangelho nas mãos, e o meu celular, na época, não tinha essas possibilidades que os celulares têm hoje, né? De ter um livro, por exemplo, né? Um livro digital. Eu não tinha. E eu falei para essa colega, fica tranquila, eu assumo a aula. Ok. Vim para casa, cheguei na terça-feira, a aula era na quinta. Bom, deixa eu ver o tema que eu vou fazer. A hora que eu vejo, qual era o tema? Perda de entes queridos. Por 10 segundos, no máximo, eu olhei para aquilo e falei: não, eu não tenho condição de falar sobre isso. Não tenho estrutura para falar sobre isso. Esse raciocínio durou 10 segundos, porque imediatamente, na sequência, eu pensei: eu sou, nesse momento, a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Porque acabei de viver essa situação. Estou no começo de um luto e vim fazer a aula. Gaguejando, olhos mareados. E aí eu trago para vocês uma outra reflexão. Esta nossa doutrina é sensacional. Tem gente que fala assim, inclusive nessa época, o Espiritismo é um bote salva-vidas. Eu falo, não. O Espiritismo é um iate que te carrega com tanto carinho, com tanta propriedade, né? Você tem o consolo e você tem a informação, você tem o contexto. Então a gente sabe que o tempo dela tinha acabado. E aquela história ainda iria ter muitos desdobramentos, porque quando eu me casei com ela, ela tinha um filho de 1 ano e meio, cujo pai era muito ausente, eu criei esse filho.
E quando ela faleceu, tem uma questão chamada pensão, e aí o pai apareceu, e eu tive que entrar numa briga judicial e venci. Esse menino vai fazer 18 anos daqui a pouco. Então, o Espiritismo é uma coisa assim que não dá para a gente não agradecer a Deus, ter tudo isso na nossa vida, incluindo esta casa. Porque a gente entra aqui, estava falando com a Márcia agora há pouco, a gente entra aqui, parece que sai alguns quilos das nossas costas. A gente entra aqui, a vibração é outra. É como se você saísse de um aeroporto que está frio, e aí você desce no Pará, em Belém, com aquele forno de quase 40 graus, ou mais até, né? A gente entra aqui, é outra coisa. E eu tenho meus planos para a próxima encarnação. Já estou negociando com a espiritualidade, já estou falando com o meu guia protetor. Eu quero voltar, filho dos mesmos pais, e quero voltar em lar espírita, porque é tudo de mais maravilhoso que eu tive nessa vida. Filhos, famílias, me casei, me separei, depois fiquei viúvo, me casei novamente, Deus me deu a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. E eu estou dando esse testemunho que eu não costumo falar nos detalhes. Às vezes eu menciono nas aulas alguma coisa sobre isso, porque é um alento. Quem não se separa de pessoas queridas? Quem nunca enterrou alguém? Quem nunca foi a um velório chorar? Então, é bom, às vezes, a gente colocar essas situações e colocar a importância dessa doutrina que a gente tem. Porque essa sustentação toda. E estar nessa casa aqui sim dá para dizer que é um porto seguro. Ah, mas todo mundo se ama aqui? Não. Por quê? Porque somos humanos. É uma instituição que tem toda uma cúpula espiritual, mas tem os humanos, nós que fazemos o nosso dia a dia. Às vezes você não gosta do que o outro falou, não gosta do que o dirigente determinou, está de desacordo, e está tudo bem, porque isso está num contexto chamado humanidade. Faz parte da vida de todos nós. Ah, devemos nos amar? Sim, devemos. Até onde conseguimos. Quando não conseguimos amar, que a gente perdoe, que a gente releve, que a gente não torça para que aquela pessoa se dê mal. Já são grandes aquisições, né? O jargão, um dos grandes jargões comuns no Espiritismo é espírito evoluído. E aí a gente pensa naqueles que estão lá, né? Emmanuel, André Luiz, o Chico. Espíritos evoluídos somos todos nós que estamos evoluindo no nosso dia a dia. Então, se hoje a gente consegue perdoar alguém, já é um grande salto de qualidade espiritual. Já estamos nos aproximando de algo mais interessante nas nossas vidas. Porque viver uma grande jornada, 50 anos, 60, 80, e não acontecer nada de novo, é uma perda de tempo. Vamos combinar que não precisamos disso, né? A gente precisa aproveitar os tempos, as oportunidades, as pessoas, as ocasiões, porque é para isso que a gente está aqui, só isso. Mas eu vou virar um pouquinho o jogo para dizer que tem um capítulo do Evangelho. Como é que eu estou de tempo aqui? Já estourou ou não? Alguém me fala, porque senão eu vou falando aqui até 3 da tarde. Tem um capítulo no Evangelho, capítulo 5, né, sobre as aflições. Bem-aventurados os aflitos. Todos nós, quando estamos aflitos, queremos nos livrar das aflições, né? Quem é que está ali e fala, oba, estou sofrendo? Ainda não temos esse nível, né? A gente pode, de repente, dar risada, né? O povo judeu é muito inteligente, porque eles riem da própria desgraça. Contam piadas deles mesmos. É muito interessante.
Então, é muito curioso, aquele jovem espírita, não digo jovem de idade, mas aquele que entrou na doutrina e se fascinou, né? Eu tenho um cunhado, agora está com 90 anos, e ele mesmo disse que entrou para a doutrina quando tinha quase 80. Ele só fala de espiritismo, né? Muito obrigado. Só tem 25 minutos. Nossa. Será que eles precisam me ouvir tanto assim? Que desafio para vocês, né? Já tem que me ouvir tocando, agora tem que me ouvir falando. Paciência, exercício de paciência. Paciência e tolerância. E esse meu cunhado fala sempre da programação reencarnatória, blá, 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 blá. E uma coisa que é muito curiosa é que quando a gente cai nesse capítulo 5, tem a justiça das aflições. Aí tem as causas atuais das aflições e tem as causas anteriores das aflições. O que quer dizer? As nossas situações... Mas você é um anjo, menina. Tem aquelas situações nossas, né? Desta encarnação. E tem aquelas das vidas passadas que, a princípio, a gente não sabe, né? E aí, o espírita fala assim: tudo que está acontecendo de ruim comigo não é dessa vida, é da vida passada. Porque nessa vida eu estou mandando bem. Será que é isso mesmo? Né? Aí você vai comer uma feijoada à meia-noite, vai dormir, passa mal, acorda fazendo o maior estrago, e é culpa da vida anterior? Ou é da noite anterior? Né? Você que quer esganar o seu marido, e você se controla, grande aquisição, grande conquista. Né? Por quê? Porque é o que temos. Né? É o que temos. Então essa coisa de as aflições, né? Tem gente que fica assim, se lamuriando, quase que se autoflagelando, né? Nossa, porque aqui diz, veja, a felicidade não é deste mundo. Nós estamos aqui em mundo de provas e expiações. É verdade, tudo isso é verdade. Mundo de provas e expiações, por isso que a gente dá cabeçada, por isso que a gente leva a cabeçada, por isso que a gente tropeça. Não importa quantas vezes a gente caia, importa quantas vezes a gente se levanta. Isso é o básico, né? Porque cair, ou a gente cai de vacilo nosso, ou a gente cai porque nos empurraram. Levanta e vai para frente. E aí a gente olha esse capítulo, né? Justiça das aflições, e a gente sempre joga, não, com certeza não foi dessa vida, eu estou passando por isso, mas não é dessa vida. Eu devo ter feito alguma coisa errada na vida passada. Por que a gente pensa isso? Por que a gente tem tanta relutância em aceitar os nossos erros? Esses que a gente faz, né? Eu arriscaria dizer que 99% das vezes que a gente erra, a gente sabe que está errando. Desses 99% que a gente errou, uma boa parcela, a gente ainda tenta fazer de conta que esqueceu, não, mas foi sem querer, não era bem assim. Então, qual é a receita? Se você errou, e esse erro resultou em algum prejuízo para alguém, são 3 passos. O primeiro é reconhecer o erro. E isso exige humildade. O segundo passo é procurar a pessoa e tentar, de alguma forma, né, minimizar o estrago que você fez. E caso essa pessoa não aceite, você tem a terceira opção, que é pedir perdão e orar por ela. São receitas básicas, né? A minha irmã, que trabalhou muitos anos aqui no Depói, agora ela mora na praia, ela contava uma história que é praticamente uma anedota, né? Que um senhor veio, um executivo, sentou na frente do atendente do Depói e falou: a minha vida está um desastre. Não tenho paz na minha casa, com meus filhos, com minha mulher, com na minha firma, os meus funcionários. E chorou e se lamentou. Né? E aí, pacientemente, a atendente lhe disse: veja, o senhor já pensou em orar?
Não. Então vamos fazer o seguinte, vou pedir ao senhor que nas próximas 2 semanas, antes de dormir, que o senhor faça uma prece. E daqui a 2 semanas o senhor volta. Tá bom. 2 semanas se passaram. O homem voltou, no mesmo horário, com a mesma atendente. E a atendente, esperançosa, né, que o quadro teria melhorado, falou para ele: e aí, senhor, como foram essas 2 semanas? Não mudou nada. Mas eu pedi para o senhor se habituar a fazer a prece. Eu fiz, todas as noites. Eu gostaria de saber qual foi o teor da sua prece. Eu pedi para que Deus fizesse os meus filhos me obedecerem, para que a minha mulher não discutisse mais comigo, que meus empregados me obedecessem sem questionar. Aí, tem que ter paciência, né, no DPOI, né? É característica básica, né? Primeiro requisito, paciência. Aí a atendente fala: meu senhor, vamos inverter um pouquinho o teor dessa oração? Que tal o senhor pedir para Deus que Ele lhe dê mais paciência, que Ele lhe dê mais tolerância, que Ele lhe dê a capacidade de aceitar as pessoas como elas são? E ele saiu meio acabrunhado, meio desanimado, mas 2 semanas depois voltou e falou: olha, esta receita deu certo. Tem clima de brincadeira, mas não é brincadeira. Porque quando nós estamos diante de um problema, a gente quer que esse problema desapareça. Já! Não é daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, não, já, eu não aguento mais esse problema. A gente não tem essa maturidade ainda, apesar do nosso conhecimento, né? Estamos na doutrina, cada qual aqui há sei lá quanto tempo. Eu, com 5 anos de idade, já sentava no Evangelho no lar, com meus irmãos mais velhos, meu pai e minha mãe. Acho que foi a maior bênção que eu tive nessa encarnação. E não que ser espírita seja sinônimo de topo tudo e está tudo certo. Por quê? Porque de novo entra, né, o elemento ser humano. Ser humano implica em fazer o que acontece na música, né? O palhaço que está ali distraindo os outros, entretendo, passando leveza, amor, mas que quando ele não está no palco, ele está sofrendo, ele tem os seus, né, como todos nós, ele tem as suas questões. E eu gosto muito dessa expressão, todos nós temos as nossas questões. Aí, claro, como dizia Jean-Paul Sartre, falando um pouquinho de filosofia, tem uma frase linda onde ele diz: o homem está condenado a ser livre. É quase um paradoxo, né? Porque ele é condenado a quê? A ser livre. Na sequência do texto, o que Sartre quer dizer é que nós temos, inevitavelmente, a necessidade de decidir sobre a nossa vida. A partir de um determinado momento, é claro. E, gente, que responsabilidade, né? Porque às vezes é tão fácil quando você tem alguém que resolve tudo por você, que decide tudo, que você não precisa tomar iniciativa, né? O famoso copiloto. Também tem a sua função. Mas tem muitas situações na nossa vida que não tem jeito. Somos nós que decidimos, somos nós que escolhemos. Então, quando estamos diante dos problemas, a gente tem essa gama de possibilidades, né? Tem uma situação curiosa no Primeiro Testamento, no Velho Testamento, que é justamente quando Moisés está levando o povo para atravessar, né, a famosa travessia do Mar Morto. E aí, quando todo o povo hebreu está fugindo dos egípcios, eles ficam, obviamente, desesperados quando se dão de cara com o mar. Falam: mas como que a gente vai fazer? Aí tem um grupo que fala assim: vamos nos entregar. E Moisés fala: nos entregar? Mas nós conseguimos a liberdade.
O príncipe, o faraó, mudou de ideia, ele está vindo atrás de nós, mas a princípio ele já nos deu a liberdade. Não podemos abrir mão disso. Aí um outro grupo diz, vamos voltar e vamos lutar. Mas como que nós vamos lutar? Não temos armas contra o poderoso exército dos egípcios. E tem aquele outro que fala assim, vamos nos esconder. Aí dizem os teólogos que naquele momento eram mais de 600 mil judeus tentando fugir, tentando sair. Onde que 600 mil pessoas iriam se esconder? E aí Moisés fala assim, não vamos nos entregar, não vamos brigar e não vamos nos esconder, nós vamos seguir adiante. E eu gosto muito dessa figura, porque, novamente, dá para a gente se encaixar nelas, né? Em certas situações da vida. Nessa sequência de separações que eu enfrentei, meu irmão, minha mãe, minha esposa, meu outro irmão, todas elas eu falava ao pé do cemitério, a vida continua para ele ou para ela lá e continua para nós aqui. Nós não temos o direito de desistir, porque isso não leva a nada. Nós não temos o direito de nos entregar, porque isso também não leva a nada. As lutas, na analogia com a história do Velho Testamento, são nossas, internas. Você lutando contra você mesmo. Você administrando as suas questões. Num desse período do luto, 2 meses depois, algo assim, eu acordei no meio da noite, com taquicardia, transpirando, sentia meu braço formigando, ameacei de levantar para ir ao banheiro, eram sintomas de um possível infarto. E eu, por um ímpeto, eu pus os pés no chão e joguei o corpo para trás. Ou seja, me joguei de novo na cama. E quando eu deitei na cama, eu falei, em alto e bom som, vocês querem me levar? Eu estou pronto. Mas se for para eu ficar, eu preciso estar bem, porque eu tenho uma criança para cuidar. Isso devia ser 1h da manhã, alguma coisa assim. Eu dormi até meio-dia, que é algo que eu devo ter feito na minha vida 3, 4 vezes, 5 vezes. Apaguei completamente. Então nós temos que confiar, fazer a nossa parte, mas nós temos que confiar, porque quando nós estamos envolvidos com esse contexto, quando nós estamos realmente adquirindo essa certeza do que o Espiritismo nos traz, não nos cabe retroceder, abandonar, desistir ou se esconder. A felicidade não é desse mundo. E aqui eu vou falar algo muito polêmico. Vocês estão felizes aqui? Quem está feliz? Levanta a mão. A felicidade não é desse mundo? Cada vez que eu entro nessa casa, eu sou imensamente feliz. Cada vez que eu subo num palco, eu sou muito feliz. Dia 26 de fevereiro passado, eu fiz um show aqui, talvez alguns de vocês tenham acompanhado, com uma cantora sensacional chamada Adriana Farias. E uma semana depois eu me mudei para Washington, Estados Unidos, onde eu estou vivendo lá. Vim para ver os filhos, porque não consigo ficar muito tempo longe deles. Eles podem ficar longe da gente, porque filho é filho, mas pai, né, sente um pouquinho mais de necessidade. Então eu vim aqui para, como diz uma amiga minha, para lamber a cria, né, para ver se está tudo em ordem. Às vezes não está, às vezes você não consegue corrigir. Eu tenho um filho de 31 anos, um de 30 e outro é adolescente. Vamos combinar que são fases diferentes, cada qual com as suas características. E quando eu vim fazer o show, o nosso diretor de ensino, o Roberto Magalhães,
Ele falou para mim: poxa, mas para você que tocou em tantos lugares, daqui, fora, no exterior, tocar aqui não é nada, né? Eu falei: pelo contrário, porque aqui eu não tenho só a emoção da música, eu tenho a emoção do ambiente, essa proteção, essa redoma que nos protege e que nos deixa em calma, em paz e felizes. Felicidade é deste mundo também. A cada momento que nós vivenciamos uma experiência que nos enriquece, ou quando nós conseguimos fazer algo para o outro, e você vê a alegria ou a gratidão no outro. Sabe aquela coisa de você dar um presente para uma criança? Presente que a criança queria, e aí ela dá aquele sorrisão, né? Aquele sorriso te invade o coração. Quando você faz algo bom para alguém. E tem as coisas pequenas do dia a dia. Eu vou sair daqui agora, vou almoçar com meu filho mais velho. Grande felicidade. Depois, no fim da tarde, vou encontrar com meu filho mais novo e vou com ele para assistir um jogo do São Paulo no Morumbi. Se o São Paulo ganhar, vou ficar mais feliz ainda. São pequenas felicidades. Mas se o São Paulo perde, eu não fico triste. Esse é o segredo, entendeu? A gente vivencia a alegria da vitória. Perdeu? Paciência. Perdeu? Alguém tem que ganhar. Então eu não sou nem de longe aquele, né, que briga, fanático, nada disso. Mas são essas situações pequenas. Ontem estava com os meus 3 filhos juntos, no fim da tarde, comendo uma pizza. Gente, a gente tem muitas situações de felicidade longe de nós. Mundo de sofrimento, provas e expiações. Nossa, estou sofrendo porque eu mereço. Pode ser que você mereça sofrer, mas leva a vida para frente. Põe alegria no seu olhar, na sua fala, entusiasmo. É difícil quando a gente está diante de alguém. Eu tinha uma empregada doméstica, no final eu acabei conquistando a moça. Porque ela falava: oi, Jô, bom dia. Bom dia. Jô, está tudo bem? Tá. Aí depois de algum tempo, a muita custa, brincando, conversando, perguntando, aí eu comecei a ouvir a voz dela. E passamos a ter uma relação onde havia pelo menos uma possibilidade de diálogo. Então, muitas coisas, sempre falei para os meus filhos, atitudes pequenas que nós tomamos, que para nós podem parecer pequenas, para quem recebe, muitas vezes tem uma valia enorme. Enorme. A gente não tem noção do quanto aquele, entre aspas, pequeno bem vai modificar a vida daquela pessoa. A gente tem tantas formas, se fala na prática da caridade, né? E aí quando se pensa nisso, vou dar um dinheiro lá para a federação, vou dar um casaco, tudo isso é válido, é necessário, mas tem outros tipos de caridade tão mais autênticos, né? Que é esse, né? Destinar uma parte do seu tempo para alguma situação filantrópica, seja aqui, seja no outro local, né? Ou suportar um desabafo de alguém que fica nervoso. Todas essas pequenas lições e tantas outras, né? Elas estão aí nos livros que a gente lê, nos cursos que a gente faz, nas palestras que a gente ouve. Aí tem aquele desafio, né? A teoria é fácil, a prática nem tanto. Até porque muitas vezes a gente se deixa levar pelo contexto, né? Pelo entorno. Eu tive uma situação uma vez em Caldas Novas, Poços de Caldas, não, como chama a cidade? Lá, Rio Caldas Novas. Eu estava com minha primeira esposa e os 2 meus filhos, que eram pequenos na época, tinham 7, 8 anos. E aí, bate o horário do almoço, fomos para um refeitório, ou um restaurante, não me lembro o que era, e era daquele que você pega o bandejão e vai passando, né? Pega o prato, monta o seu prato, o que seria aqui um restaurante por quilo,
algo assim. E quando eu cheguei na fila, os pratos tinham acabado. Tinha assim umas 6, 7, 8 pessoas na minha frente e começaram a se indignar. Mas como? Estou pagando. Cadê os profissionais? Que absurdo! E aí pessoas atrás de mim começaram a entrar na mesma vibração, porque a coisa mais fácil que tem é você aderir ao status quo. Está reclamando, vou reclamar também. Às vezes nem sabe por que está reclamando, mas reclama. E aí eu, não sei se inspirado ou se realmente era algo meu, eu falei, gente, está todo mundo de férias, vamos relaxar. Acabou. Ninguém falou mais nada. Aí vem a parte curiosa, que é aquela que me arrepia, porque poderia ter dado muito mal. Eu saí de lá com a bandeja, fui para a mesa, na mesa ao lado, sentou-se uma mulher que estava atrás de mim, e ela falou assim, muito bem, professor, você fez aqui o que você fala na federação. Imaginem só se eu tivesse entrado no coro dos reclamões. Não é? Ou seja, assim como nós observamos os outros, o comportamento, a postura e tudo, nós somos observados, nós somos analisados. E olha, duplamente, por aqueles que estão aqui, né, os encarnados, e pelos desencarnados. Quantas vezes, quantas narrativas a gente vê, né, de líderes, chefes de centro espírita que desencarnam e quando chegam lá se dão mal. Né? Por quê? Porque falavam muito bem, mas a prática é outra. O que nos identifica não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Eu posso pensar no bem, eu posso falar do bem, mas se eu fizer o mal, é isso que as pessoas estão vendo. É como aquele pai que chega para o filho e fala, não fume, fumar faz mal. Aí o filho vê aquele pai fumando. O que vai ficar mais marcado para ele? O que ele viu. Isso é constatado até mesmo neurologicamente, né? A visão registra muito mais do que a audição. Então, meus queridos, eu estou muito feliz de estar aqui e nós vamos fechar, voltando para o piano. Falta quanto tempo? 5 minutos, perfeito. Vocês conhecem Noel Rosa, né? Conhece ou não? Alguém aqui conheceu, teve contato com a vovó Martinha, Marta Galego Tomás? Alguém teve aqui contato? Foi uma senhora que desencarnou com 101 anos, se não me engano. E ela falava que ela queria desencarnar lúcida para já acordar trabalhando do lado de lá. E acho que foi mais ou menos isso, porque ela realmente desencarnou lúcida. E ela recebeu mensagens psicografadas do Noel Rosa, que se tornaram, obviamente, músicas. Essas músicas foram gravadas na época, estou falando dos anos 70, chegando no final dos anos 70, havia um grupo chamado Alta Tensão, era um grupo espírita que cantava essas músicas psicografadas. Eu conhecia a vovó Martinha, fui levado para conhecê-la pela Graça Petri, que é uma queridíssima amiga nossa, mas que também não está aqui. E quando eu dei as mãos para ela, veja, dei as minhas 2 mãos para a dona Marta, ela pegou nas minhas mãos e começou a fazer assim, como se estivesse dançando. E eu comecei a cantar para ela um trechinho da música do Noel Rosa. Então eu vou mostrar para vocês essa música. Talvez alguns de vocês conheçam. Quem não conhecer, vai conhecer agora. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Vocês podem cantar junto para eu ficar mais feliz? Quando eu morrer, não quero choro, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que as mulatas sapateassem no meu caixão. De novo. Quando eu morrer. Vamos. Vocês perceberam o primeiro refrão? Nessa música tem um monte de refrões. O que nos cabe aqui é esse. Se existe alma,
se a outra encarnação, eu queria que as mulatas sapateassem no meu caixão. Noel desencarnou, depois de um tempo, e Noel Rosa foi uma coisa maravilhosa, né? Porque ele viveu 27 anos, morreu por tuberculose e compôs simplesmente 300 músicas, tendo desencarnado com 27 anos. Aí, quando ele foi para lá, ele fez esta música. Vejam a resposta para ele mesmo. Choraram a minha morte, tive flores, tive vela, tive até fita amarela, com afetiva inscrição. Apenas não convidaram as morenas pra sambarem, cantarem e sapatearem em cima do meu caixão. Quem disse que eu morri não conhece a eternidade, pois quem tem vida não morre quando conhece a verdade. Se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Canta comigo esse refrão. Nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Para terminar, de novo. Nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Salve, Noel Rosa. Ups, eu vou ensinar aquela música anterior. Quando eu morrer não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que as mulatas sapateassem no meu caixão. Olha a paródia que eu criei. Se existe alma, se há outra encarnação, você vai nascer de novo e trabalhar na federação.